Oi, queridos, tudo bem? Então, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para compartilhar um pouquinho das Escrituras Sagradas, uma experiência com vocês. Eu tenho uma ideia assim de dividir também nos próximos vídeos algumas experiências que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude com a oração. Eu participava da escolinha bíblica e aprendi muito sobre homens e mulheres que oravam a Deus, assim, que através dos seus pedidos Deus ouvia. Então eu quero compartilhar como é que foi essa experiência de aprender a respeito disso com meus 6, 7 anos e como Deus usou isso para eu poder conhecê-lo melhor. E a importância das crianças aprenderem a desenvolver a oração nas suas vidas de forma assim bem pessoal, para que elas também possam conhecer o amor de Deus e experimentar coisas incríveis com Deus, como eu também pude experimentar e o que me fez ter esperança em momentos bem críticos da minha vida, de que se eu falasse com Ele, eu poderia ter o retorno dele, né? Então eu vou compartilhar com vocês e também já trazendo para vocês um texto que está em Mateus 19, 13 e 14 e 15, quando trouxeram crianças até Jesus para que ele pudesse impor as mãos e orasse por elas, e aí os discípulos pegaram e falaram para que afastasse as crianças, né, como se só os adultos fossem importantes. Então Jesus disse para aqueles que estavam repreendendo as crianças e querendo afastar as crianças: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. E que nós sejamos como as crianças. A importância que Jesus dava no ministério. Tem um seriado muito legal chamado The Chosen, que a gente consegue ver aquilo que as nossas mentes imaginam do que é a postura de Jesus com as crianças, sentando no chão, conversando com elas, contando histórias, né? E esse era o amor também pelas crianças e a importância das crianças aprenderem de Jesus, aprenderem a começarem a ter um relacionamento com Ele. E foi através dessas histórias da Bíblia que eu fui encorajada a também orar. Então, para poder chegar na história que eu quero contar para vocês, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu estava na quinta série, aquela época não era quinto ano, era quinta série, correspondente hoje ao quarto ano, e era o último período, a gente já tinha disciplinas separadas, não era uma professora, tinham várias professoras, e uma professora do último período, estudava de manhã, não veio. E um rapaz, um colega meu, então disse para todo mundo da turma que precisavam sair da sala, que a gente ia matar a aula, e aí todo mundo matando aula, ia acontecer da professora não considerar a falta para todo mundo, né? Se todo mundo faltasse em conjunto, a professora não poderia dar falta, e aí todo mundo ficaria livre, né, de algum tipo de retaliação, alguma coisa desse tipo. Só que eu não tinha o costume de faltar aula, né? Capaz que eu iria pensar nisso. E aí quando ele colocou isso para todo mundo, ele colocou como uma obrigação. Ele era meio um líder da sala, né? Aquele tipo de líder negativo, né? E aí o pessoal começou a juntar o material, botar dentro da pasta, se levantar e ir embora. E eu não me mexi, porque eu fiquei pensando, se eu sair daqui, eu vou apanhar em casa, porque senão é o horário de eu voltar para casa, né? E aí ele pegou, olhou para mim, e eu não saí do lugar, e ele então me ameaçou, né? Se alguém ficasse na sala de aula, ele ia estar esperando no final para dar nessa pessoa, né? Ou seja, ia apanhar a pessoa que ficasse na sala de aula. E aí eu tremi toda, né? Meu Deus, o que eu faço agora, né? Ou eu apanho aqui, ou eu apanho em casa, não quero apanhar de ninguém, né? Foi então que eu me lembrei das histórias bíblicas, me lembrei de Davi, enquanto Davi orava a Deus, e através dessa oração Deus o atendia.
Tem uma história muito linda de Davi, que ele cuidando das ovelhas, Deus deu poder para ele, força para vencer tanto um leão, um urso, e ele defendeu as ovelhas. E eu pensei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude agora, né? Me socorra dessa situação para eu não apanhar, e que o Senhor faça o sobrenatural como o Senhor fez com Davi. E eu fiz isso na minha mente, né? Orei pelos pensamentos assim, mas aí chegou uma professora para substituir, comigo ficaram alguns colegas que se sentiram encorajados também. E eu confesso que eu não prestei atenção na aula, porque na minha mente eu fiquei pensando o que vai ser de mim depois que eu sair da escola, né? Que ele estaria me esperando em algum lugar, estariam mais pessoas esperando junto com ele para me bater, né? Mas procurando também confiar, puxa vida, aconteceu com o Davi, né? Pode acontecer comigo. E, queridos, quando terminou a aula, saí toda esquivada, né? Dando passo por passo para olhar para um lado e saber se tinha alguém ou não, senão eu ia sair correndo, né? E a escola estava vazia. Não tinha ninguém, lá fora no pátio não tinha ninguém, no portão não tinha ninguém. Eu fui apressando os passos para poder chegar na minha casa e, graças a Deus, nada aconteceu. E eu fiquei pensando no outro dia, como é que seria, né? Se ele ia me pressionar, se ele ia me ameaçar de novo, ou até mesmo me bater. Quando foi a minha surpresa dele passar por mim e ele me cumprimentou com bastante respeito. E depois dessa, nunca houve uma outra situação de ameaça, de desrespeito, inclusive de forçar os outros a matarem a aula. E eu vi ali a mão de Deus, né? E o amor de Deus pela minha vida, por uma simples oração diante de uma situação que para mim era muito crítica, e eu pude experimentar então o cuidado de Deus e o efeito da gente conhecer a Deus quando a gente é pequeno, né? Quando a gente ainda é criança. E que Deus nos faça ser como criança, que a gente volte a ser, né? Esses que o Senhor Jesus fala, né? Que tem uma inocência em relação às coisas do mal, mas ao mesmo tempo uma fé, uma confiança num Pai de amor que realmente acredita no que Ele é capaz de fazer, né? Então esse cântico diz assim: quero ser como criança, Pai, Deus quer nos abraçar nos bons e nos maus momentos. Se fez sentido para você esse vídeo, querido, querida, gostaria que você pudesse compartilhar, se é novo aqui no canal, que você possa se inscrever, curtir. E o meu desejo e oração é que você seja muito, muito, muito abençoado com o abraço de Deus nesse dia.
Um abraço!